Olá, turma, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Elias de Matemática. E, pessoal, dando início, às nossas aulas aí de matemática, vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Como eu falei para vocês, o conteúdo que a gente viu nas últimas aulas era apenas conteúdos de revisão, tá? Hoje, nós iniciamos, propriamente dito, aí, o conteúdo do sexto ano de matemática. Bom, nesse primeiro ciclo, tá? Que vai da página 94 até a página 98 do livro de vocês, nós iremos falar sobre sistemas de numeração decimal. Tudo bem, pessoal? Eu acredito que todos vocês já conheçam, mas vamos rever esses conceitos. Tudo bem? Bom, pessoal, sistemas de numeração. Ao longo da história, podemos distinguir, tá, três grupos de sistemas numéricos. O primeiro deles é o sistema aditivo. Tá? No sistema aditivo, ou sistema de numeração romana, é aditivo, pois o número é a soma de todos os seus algarismos. Bom, a gente sabe que na representação do nosso sistema romano, a gente tem esse tracinho aqui, que representa o 1, o V que representa o 5, o X que representa o 10, o L aqui que representa 50, o C que representa 100, o D que representa 500 e o M que representa 1000. Tá? Quando eu quero, a partir desses algarismos aqui, representar, tá, outros valores numéricos, o que eu faço? Eu faço o que eu chamo de processo aditivo. Tá? Ao agrupar determinados algarismos, a gente consegue derivar novos. Por exemplo, se eu juntar, tá, o X e o V aqui, nada mais eu vou ter o quê? Do que a soma do 10 com o 5. Beleza? Isso vai me dar como resultado quem? O 15. Tá? Nesse sentido, 10 mais 5, 15. Ó, aqui, por exemplo, se eu quiser obter, por exemplo, o valor 252 que está aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar os algarismos, CC, L, dois pauzinhos. Tá? Se você observar, a junção desses algarismos aqui, ou seja, a adição desses algarismos aqui, me dá como resultado o valor 252. Por muito tempo, pessoal, os algarismos romanos foram utilizados, tá? Na história da matemática, e até hoje a gente observa a utilização deles em determinadas coisas. Por exemplo, num relógio. Tem relógio, claro que não são todos, mas tem relógios que, por exemplo, que você observa que você tem a numeração romana. Tá? Também você pode observar a numeração romana num livro, tá? Numa determinada história, quando a gente vai falar de uma época, a gente vai falar de um determinado século, você observa aí que a gente tem essas numerações romanas. Beleza? Sistema de numeração romano. Vamos lá. Bom, a gente também tem os sistemas híbridos. Beleza? Esses sistemas fazem o uso do princípio aditivo e do princípio multiplicativo. Lá em cima a gente só tinha o princípio aditivo, tá? Por exemplo, o sistema de numeração chinês, tá? 9 séculos antes de Cristo, tá? E etíope no século 4, usando numeração híbrida. Então a gente tem aqui uma representação, tá, de numeração híbrida. A gente está vendo aqui a representação do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10. Aí aqui a gente já tem 100, tá? Aqui a gente tem o 1000 e aqui a gente tem 10.000, tá? Então esse aqui é o sistema de numeração chinês. E a gente tem o sistema que é o mais utilizado pela gente aí, tá? Que é o sistema posicional. No sistema de numeração posicional, cada algarismo, pessoal, tem um valor, dependendo da posição que ocupa no numeral. O nosso sistema de base 10 é um exemplo do sistema posicional. A gente sabe que o nosso sistema numérico ele é organizado de 10 em 10, né? Vejamos alguns exemplos. Ó, no número 3021, que está aqui, ó, o 3 vale 3.000, tá? Por conta da posição em que ele se encontra. O 2 aqui vale 20, né? E o 1 vale 1. Ou seja, isso porque o 1 é unidade, o 2 é uma dezena e o 3 aqui é uma unidade de milhar. Beleza? Olha só, no número 4.567, o que a gente observa? A gente observa que o 4 vale 4.000, né, por conta da posição que ele ocupa. O 5 aqui equivale a 500, né, porque ele está na casa da centena. O 4 está na casa da unidade de milhar. O 6 aqui está na casa da dezena, tá? Então ele tem um valor de 60. E o 7 está na casa da unidade, então o 7 vale 7. Então, você observa que a posição em que os números se encontram vai determinar, tá, o valor posicional que ele assume, uma vez que o nosso sistema é organizado de 10 em 10. Então, não se esqueçam disso, tá? E aí, a gente chega no que é importante para a gente, que são os algarismos hindu-arábicos, tá?
A gente sabe, pessoal, que para representar algarismos, tá? Números, a gente utiliza esses algarismos aqui, ó, que, né, fazem parte do nosso sistema de numeração decimal, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E eles são, pessoal, fundamentais porque é a partir deles, beleza? Que nós derivamos aí os novos números, tá? Então é a partir dessa simbologia aqui, tá? Desses símbolos indo-arábicos aqui, que a gente utiliza, tá? Para a gente poder representar os números, beleza? Então, para escrever o nosso sistema de número decimal. Bom, a gente tem os algarismos pares e ímpares, beleza? Os algarismos pares, pessoal, são aqueles que são divisíveis por 2. Então, se um valor é divisível por 2, tá? A gente diz que esse algarismo é par. Então, quem são os divisíveis por 2? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Ou seja, todos os números pares, beleza? Ó, obviamente, se a gente tem os algarismos pares, a gente tem os que não são pares, tá? Que são chamados aí, no caso, de ímpares. São eles quem, pessoal? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Beleza? Então, a gente tem algarismos pares, que são divisíveis por 2, e a gente tem os algarismos ímpares, tá? Que são aqueles que não são divisíveis por 2. Todo número terminado por um algarismo par é par. Então, se o seu número termina com esses valores aqui, ele vai ser par. Agora, todo número terminado com algarismo ímpar é ímpar. Então, se o número termina com esse valor, ele é ímpar. Por exemplo, ó, 22. 20, por exemplo. O 20 é um número par, beleza? Por quê? Porque ele é terminado em 0. Já o 21 é um número ímpar, porque ele é terminado com um número ímpar, tá? E aí, o que você observa? Se você tentar dividir o 20 por 2, vai dar 10, vai dar uma divisão exata. Agora, se você dividir o 20 por 2, né, a gente está falando de divisão de números aí que não sobra resto, vai dar 10 e vai sobrar 1, tá? Isso porque o número que está aqui é ímpar, beleza? Lá. Bom, sistema de numeração decimal, pessoal. Agora a gente chegou onde eu queria, tá? Como eu disse para vocês, tá? Usamos o sistema de numeração decimal, cujo agrupamento é feito de 10 em 10 unidades, tá? Nesse sistema, cada número escrito à esquerda é 10 vezes maior que o número à direita. Por isso, tá? O sistema decimal também é um sistema posicional. O número do sistema de numeração decimal, o número no sistema de numeração decimal é dividido em 3 classes, tá? Que são, por sua vez, subdivididas em 3 ordens. Então, a gente tem 3 classes aqui, que é a classe das unidades, tá? A classe segunda classe, né, que é a classe dos milhares, e a terceira classe, que é a classe dos milhões. O que você vai observar, pessoal? Bom, eu estava falando da questão da posição dos números, antes da gente continuar aqui. O que você observa? Se eu tiver o 91 aqui, vê se você concorda comigo. O 91 ele pode ser escrito como 90 mais 1, beleza? Porque 90 mais 1 é igual a 91. Agora, observa uma coisa. Esse 90 que está aqui, ó, nada mais é do que 10 vezes 9, tá? Ou seja, o que você observa? Você observa que esse 90 aqui, ou esse 9, ele é um número de segunda ordem, tá? Por esse motivo, ele está sendo multiplicado por 10. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 912, tá? Eu posso reescrever esse número como? Como 900 mais 10 mais 2. Beleza? Olha o que acontece aqui. No primeiro número, você tem 900, tá? No segundo, você tem 10. E no próximo, você tem o 2. Tudo bem? Então, o que você observa? Basta você fazer o quê? O 9 vezes 100, beleza? O 1 vezes o 10 e o 2 vezes 1, tá? E aí você consegue determinar a ordem desses números. Então, vamos lá. Na primeira classe, a gente tem a classe das unidades. Então, se o número é de ordem 1, você multiplica por 1. Se o número é de ordem 2, você multiplica por 10. Se o número é de ordem 3, tá? No caso ele está na centena, você vai multiplicar por 100. Tá? A mesma coisa você vai fazer com os outros. Ó, segunda classe de milhar. Se o número ele está sendo multiplicado, se ele está na quarta ordem, ele vai ser multiplicado por 1000. Na quinta ordem, né, que é dezenas de milhar, ele vai ser multiplicado por 10.000. Na sexta ordem, ele vai estar sendo multiplicado por 100.000, né? Agora, na terceira classe, que é a classe dos milhões, na sétima ordem, que ele está sendo multiplicado por 1 milhão, né? Porque unidades de milhão. Na oitava ordem, está sendo multiplicado pelas dezenas de milhão. E na nona ordem, está sendo multiplicado por 100 milhões. Então,
a ordem, tá vendo? Sempre que o número está à esquerda do outro, ó, ele está sendo multiplicado por 10. Beleza? Então, o nosso sistema ele é organizado de 10 em 10. Por isso que a gente chama esse sistema de sistema decimal. Beleza, pessoal? Então, vamos para cá. Ó, como exemplo, observe atentamente o número 152.378, representado na tabela a seguir. Olha só, o que a gente observa, né? Obviamente, esse número aqui pode ser disposto, tá, na tabela. Lembrando, pessoal, a gente sempre começa de trás para frente, tá? Então, o 8 aqui, ó, tá na unidade. Então, ele é de ordem 1. O 7 aqui, ó, ele é de ordem quê? Ordem 2, ele está na casa das dezenas, beleza? O 3 aqui, pessoal, é de ordem 3, então ele está na casa da centena. O 2, ele é de ordem 4, então ele está na casa do quê? Das unidades de milhar. O 5, ele é de ordem 5, então ele está na casa aqui das dezenas de milhar. E o 1 aqui, ele é de sexta ordem, então ele ocupa, tá, a casa de centenas de milhar. Então, cada número aqui ocupa uma ordem, tá? Lembrando, pessoal, quando você faz, você pode simplesmente fazer 8 vezes 1, 7 vezes 10 para achar 70 aqui. Aqui vai ser 300, né? Então, você pode fazer 300 vezes 100. Aqui vai ser 2 vezes 1000. Aqui vai ser 5 vezes 10.000. E aqui vai ser 1 vezes 100.000. Beleza? Então, a posição que o número ocupa é de extrema importância. Tudo bem? Bom, aqui tem uma curiosidade, tá? O sistema de numeração binário, que é aquele sistema, né, formado por 0, 1, 0, 1, 0, 1, tá? Os algarismos 0 e 1, atribui-se a sua invenção ao matemático Leibniz, tá? O sistema de numeração binário é muito importante para apresentar um trabalho nos computadores e dos equipamentos eletrônicos digitais. Nesses equipamentos, o 0 representa o nível de tensão baixa e o 1 o nível de tensão alta. Ao fazer uma combinação de sinais de alto e baixo, é possível gerar códigos de números 0 e 1, que por seu turno, tá, são utilizados para realizar operações lógicas. Não sei se vocês já sabem, mas cada tecla, por exemplo, do seu teclado tem um código binário, tá? Então aí a gente consegue ver, né, a importância da matemática também na questão da eletrônica, tá? Um jogo, por exemplo, que é produzido, ele também tem essa questão binária, tá? Quando a gente está falando de eletrônica. Bom, agora a gente vai falar sobre valor absoluto e valor relativo. Prestem atenção aqui, pessoal. Antes de a gente continuar, a gente viu que a posição que o número se encontra é uma coisa muito importante. Então, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês, tá, quando a gente vem falar aqui de valor absoluto e de valor relativo, que o 379, que está aqui, ó, ele pode ser escrito, antes de eu começar a explicação, tá? Como 300 mais 70 mais 9. Beleza? O 9 é a unidade, 9 vezes 1, 9. O 7 é a dezena, 7 vezes 10, 70. E o 300 aqui está na casa da centena. 3 vezes 100 vai dar 300. Tá? A mesma coisa acontece aqui com 594. Tá? Eu sei que 594 ele pode ser escrito da seguinte forma. Peraí, deixa eu arrumar aqui. 594 pode ser escrito como 500 mais 90 mais 4. Beleza? Então, a gente sabe que a gente pode decompor o número desta forma, pelo que a gente viu lá atrás no sistema decimal. Então, vamos lá, pessoal. O que seria o valor absoluto de um número? Tá? O valor absoluto de um algarismo é sempre igual ao próprio algarismo. Lembrando, pessoal, o algarismo aqui é a representação numérica, tá, que o número tem. Então, exemplo, determine o valor absoluto dos algarismos 3, 7 e 9 do número 379. Então, olha só, como ele está me pedindo o valor absoluto, ele está pedindo o valor absoluto do número, tá? Então, o que você vai observar? Que o valor absoluto de 3, embora tá no 379, ele represente 300, o valor absoluto do algarismo aqui é 3. Beleza? Mesma coisa com 7. Embora o 7, tá? Aqui, esse número posicional aqui seja 70, quando eu estou falando de valor absoluto, estou olhando para o algarismo. Então, o valor absoluto desse algarismo aqui, pessoal, é o próprio 7. Aqui, pessoal, o valor absoluto do algarismo 9 é quem? É o próprio 9. Beleza? Por quê? Porque o valor absoluto de 9 é 9. Agora, o valor absoluto tem uma certa diferença do valor relativo. Tá? Então vamos lá, o valor relativo de algarismo corresponde à quantidade numérica que ele representa relacionado, né, à ordem numérica a que ele se encontra. Então, por exemplo, diferente do valor absoluto, o que eu sei? Que o 594 ele pode ser decomposto, tá, como 500 mais 90 mais 4, ou seja, o 4 aqui de primeira ordem,
o 9 de segunda ordem e o 5 aqui de terceira ordem. Quando eu quero determinar o valor relativo de um número, o que eu faço? Eu vou decompor esse número, tá? Pelo valor de ordem dele aqui. Então, o valor relativo de 5 é quem? É 5 vezes 100, que no caso é 500. Qual é o valor relativo de 9? É a posição que ele ocupa. Ele ocupa aqui a segunda ordem. Então vai ser 9 vezes 10, que vai ser igual a 90. E o 4, pessoal? O 4 aqui está na classe das unidades, primeira ordem. Então vai ser 4 vezes 1, que vai ser 4. Então o valor absoluto é o maior valor, tá? Que cada algarismo possui. Então eu não estou olhando aqui a posição, tá? Não estou olhando a ordem. Agora, quando eu estou falando de valor relativo, eu estou olhando a ordem daquele número. Beleza? Aí, nesse sentido, é importante, tá, você saber a posição que o número se encontra. Bom, vamos ver alguns exemplos? Ó, exemplos. Qual é o valor relativo do algarismo 7? Tá? No número 132.780. Se você observar aqui, pessoal, o 7 é de terceira ordem, tá? Tudo bem? É um número de terceira ordem. Então, se ele é um número de terceira ordem, como é que a gente vai determinar o valor relativo? O valor relativo de 7 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7 vezes 100, que é igual a 700. Então, o 7 aqui, ó, como ele é de terceira ordem, ele está na casa das centenas, tá? Ele vale 700. No exemplo 2, calcule a soma dos valores absolutos de todos os algarismos do número 128.766. Bom, pessoal, valor relativo. O valor relativo é o maior valor que cada valor assume. O valor relativo de 1 é 1. Tá? O valor relativo de 2 é 2. O valor relativo de 8 é 8. O valor relativo de 7 é 7. O valor relativo de 6 é 6. O valor relativo de 6 é 6. Aqui eu não estou olhando a posição. Eu estou olhando aqui. Eu estou olhando o valor relativo de cada algarismo. O que a gente faz agora? A gente soma, né? É o que ele está pedindo para a gente fazer. Ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. Você pode somar dessa forma, tá? 11 mais 7, 18. 18 com mais 6, 24. 24 com mais 6 é igual a 30. Então, ao calcular, tá, o valor absoluto de cada algarismo aqui, representado, tá, no 128.766, a gente encontra o 30 como resultado. Beleza? Vamos lá, pessoal. Qual é a diferença entre o maior número de 3 algarismos distintos e o menor número de 3 algarismos distintos? Primeira coisa, o que são algarismos que a gente utiliza? São os indo-arábicos, tá? Então, os algarismos que a gente tem são quem? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então são esses aqui. Os outros que a gente tem são derivados da combinação, tá, desses valores. Então vamos lá, pessoal. Ele está falando do maior. O maior eu vou representar por M maiúsculo. O menor eu vou representar pelo M minúsculo. Tudo bem para vocês? Então a gente vai fazer assim. Então ele quer o maior número com 3 algarismos distintos. Então, olha só. Aqui é o maior, aqui é o menor. Se a gente for olhar para cá, o maior número formado por 3 algarismos distintos, ele vai ser formado por quem? Pelos maiores algarismos que a gente tem aqui. Obviamente, a partir da ordem decrescente, né? Então, quais seriam os valores aqui? Seria o 9, o 8 e o 7. Beleza? Estou pegando do maior para o menor. Então, o maior valor que eu posso ter, né, com esses algarismos aqui é 987. Lembrando que eles precisam ser distintos. Por isso que eu não peguei 999. Tá? E o menor com os distintos. Você vai falar assim, professor, eu poderia colocar o 0 aqui. Mas você concorda comigo que se eu colocar o 0 aqui na frente, eu não vou ter um número de 3 algarismos, e sim um de 2? Porque como é o menor, eu vou ter que começar pelo menor. Só que se eu começar com 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter um número de 2 algarismos. Então eu vou começar pelo 1. Então eu vou colocar 1 aqui. Tá? Agora, obviamente, eu posso colocar o 0. Beleza? O 0 a gente acrescenta aqui. E agora a gente coloca o 2. Bom, como a gente quer saber, né, a diferença entre esses dois, lembrando, pessoal, a diferença nada mais é do que a subtração desses dois números, tá? Então a gente vai fazer M menos Mzinho. Beleza? Então isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 987 menos 102. Beleza? A unidade menos unidade, que vai dar 5. 8 tira 0 vai dar 8. 9 tira 1 vai dar 8. Então, a diferença do maior para o menor número vai ser igual a 885. Aqui, pessoal, representação decimal da soma entre os números romanos CXL e XCV. Então, vamos ver quanto que vai dar esse valor aqui. Primeiro, pessoal, a gente sabe que o C representa 100. Então, CXL vai ser igual a quanto? CXL, o C aqui representa 100.
a gente tem uma soma. O que você vai perceber? Você vai perceber que aqui a gente tem um L que representa 50 e um X que representa 10. Então isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50 menos 10. Beleza? Sempre que um valor menor tiver antes do maior, está dizendo que a gente está subtraindo esses valores. Então aqui a gente vai ter 100 mais 50 menos 10, 40, vai ser 140. Beleza? E aqui, pessoal, a gente tem o X, C e o V. Beleza? Novamente, o que a gente vai observar? Ó, o X vale 10 e o C vale 100. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? Isso aqui é a mesma coisa que 100 menos 10, porque o X está vindo antes, mais 5. Tudo bem até aí? Então isso aqui vai ser igual a 90 mais 5, que vai ser igual a 95. Se a gente somar, tá? Esses dois valores aqui, 90 mais 5, caso a gente somar 140 mais 95, a gente vai achar qual o valor? A gente vai achar o valor 235. Bom, galera, essa aqui é a nossa aula. Ficou um pouquinho grande, porque o conteúdo está um pouco extenso. Como eu já falei para vocês, façam todos os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me pergunte. Vai ser um prazer muito grande ajudar todos vocês. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, tá? E boa aula. Tudo bem? Até a próxima. Fui.